curto vídeo para nossa reflexão, para o nosso aprendizado. E hoje eu gostaria de. Eu fiz um vídeo já no meu canal falando a respeito do valor da nossa obediência a Deus, o que isso causa, o que isso traz na nossa alma de frutos e o que isso causa na vida das pessoas e como a nossa obediência intensa ao Senhor pode trazer frutos tanto para nós como para a igreja, como para essa geração, para a nossa geração que precisa tanto, né, de homens que obedeçam a Deus e o que isso causa na nossa vida, na nossa igreja, e de todos esses frutos que o Senhor não está preocupado muito se nós somos felizes ou não, mas o Senhor está mais preocupado se nós obedecemos ou não. Porque, inevitavelmente, se nós obedecermos a Deus antes de queremos ser felizes, antes da felicidade, é inevitável. Se nós obedecermos a Deus, o Senhor trará felicidade à nossa alma, trará contentamento. E se nós obedecermos a Deus, aquele vazio na alma que a gente tem será preenchido por Cristo, né? Que às vezes a gente se entorpece às vezes nos pecados, mas que não sacia a alma. Dando um exemplo meu, eu tive um problema com cigarro há um tempo atrás, e eu lembro que quanto mais eu fumava, mais eu queria fumar. Por quê? Porque é um, um ato que não preenche a alma, que não preenche o âmago do nosso ser. E a mesma coisa, quem tem problema com bebida, com drogas, enfim. Por quê? Porque são atos que não preenchem o vazio que nós perdemos quando Adão pecou. Porque quando Adão pecou, houve essa ruptura e o que preenchia a nossa alma com a presença de Deus foi perdido quando Adão desobedeceu. E é esse vazio que nós precisamos, que a gente precisa preencher através da obediência a Deus, através da santidade, através da adoração ao Senhor. Enfim, falando isso tudo, eu queria trazer aqui três exemplos de três homens que obedeceram a Deus e por conta disso trouxe a presença do Senhor a uma geração, destruiu a idolatria em Israel, enfim, homens que fizeram maravilhas porque entenderam o valor da obediência a Deus, que é Moisés, Elias e o apóstolo Paulo. E eu queria começar aqui com Moisés que foi um tipo de Cristo, né, que foi o mediador entre Deus e o povo e que trouxe a lei, trouxe os estatutos do Senhor, foi o libertador de Israel, da terra do Egito, livrou, foi chamado por Deus, foi criado aos pés da filha de Faraó, criado com a cultura de Faraó, com a cultura do Egito, e ele passou 40 anos no Egito, e aí o Senhor o chama, aparece na sarça a Moisés e o chama, e falando que ele iria livrar o povo de Israel da escravidão do Egito. E é interessante ler que o chamado de Moisés, Deus fica irado com ele porque ele resiste, ele diz que não era pesado de língua, que o povo não ia acreditar nele. Ele resiste a esse chamado e o Senhor fala: não, você vai, porque eu te escolhi. E está escrito que a ira de Deus se acende contra Moisés porque ele resiste a esse chamado, porque era um chamado muito pesado realmente livrar um povo da escravidão. Aqui aproximadamente livrar mais ou menos 3 milhões de pessoas de um país e peregrinar pelo deserto. Enfim, era uma grande obra que Deus confiou a Moisés. E Moisés, de início, ele resiste a esse chamado, ele não, não entende direito que ele precisava fazer isso. Mas eu creio que o Senhor, né, quando o Senhor nos chama, é irresistível. E eu creio que o Senhor trabalhou
no coração de Moisés e deu coragem, deu poderes a ele para que ele se apresentasse diante de Faraó. E está escrito na Bíblia que o Senhor concedeu autoridade a Moisés para realizar as 10 pragas do Egito, do qual Deus subjugou a nação egípcia e livrou Israel. Mas aqui eu queria ler aqui um trecho no final do livro de Êxodos, que é quando Moisés livra o povo do Egito e eles estão no Monte Sinai e o Senhor leva Moisés 40 dias para o Monte Sinai e Moisés fica 40 dias com Deus, separado do povo, recebendo o modelo da Arca da Aliança e recebendo os 10 mandamentos na tábua que ele lavra e Deus escreve. Está escrito que o Senhor escreve com o dedo dele essas leis. E Moisés está no monte recebendo o modelo da arca, você pode ler depois no livro de Êxodos. E depois que Moisés recebe todo o modelo da arca, ele desce, e aí o povo está em idolatria, adorando o bezerro de ouro, porque Arão não teve firmeza para segurar o povo contra a idolatria, e eles estão adorando o bezerro de ouro em imoralidade. E Moisés quebra as tábuas da lei, porque ele tem esse zelo pela presença de Deus, e ele quebra as tábuas da lei, e diz que o povo havia pecado, um grande pecado contra Deus, praticando idolatria e imoralidade. Você vê como ele tinha esse zelo pelo Senhor, pela presença de Deus. E aí, passado esse momento de idolatria do povo, Moisés roga a Deus, alinha o povo novamente e constrói a Arca da Aliança. O Senhor dá sabedoria ao povo para que ele construísse a Arca da Aliança. E eu queria ler aqui o que essa obediência de Moisés, de primeiro obedecer o chamado de Deus, ter recebido de Deus a autoridade para realizar as 10 pragas do Egito, ter tirado o povo, atravessado o Mar Vermelho, peregrinado no deserto, chegado ao Monte Sinai, o que essa obediência e essa intensidade de Moisés, o que isso acarretou em ele ter falado com Deus, ter crido em Deus, ter recebido o modelo da Arca da Aliança, e o que isso causou, ter construído a Arca da Aliança, como eles fizeram, você pode ler no livro de Êxodos, e eu queria ler aqui o resultado disso, o que isso causou no povo, que está a partir em Êxodos 40, no verso 33, até o verso 38, que diz assim: isso aqui é quando a Arca da Aliança já está pronta, o tabernáculo, que diz assim: e ele levantou o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e colocou a cortina da porta do pátio. Assim Moisés terminou a obra. Então uma nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ele, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. E quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel prosseguiam em todas as suas jornadas. E quando a nuvem não se levantava, então eles não viajavam até o dia em que ela se levantava, porque a nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo de dia, e o fogo estava sobre ele à noite, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Então é maravilhoso, né? Moisés vive uma vida santa, briga com o povo por causa da idolatria, lidera uma grande obra para construir a arca, e aqui está escrito o resultado disso, que uma nuvem cobriu o tabernáculo e a glória do Senhor encheu o templo. Tanto que Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então, por causa da obediência de um homem, a presença do Senhor, a glória do Senhor habitou no meio do povo. Claro que é uma
tipificação de Cristo, né? A Arca da Aliança e o tabernáculo, que era a presença de Deus no meio do povo, tipificando Cristo, quando Cristo veio e tabernaculou. A Bíblia diz que Cristo tabernaculou, Deus tabernaculou no meio do povo através de Cristo. E aqui é uma tipificação, mas mesmo assim, a obediência desse homem trouxe a presença do Senhor, trouxe a glória de Deus, que é o que nós precisamos. Nós precisamos da glória de Deus nas nossas igrejas. Sentir a glória do Senhor, porque isso irá nos preencher, isso irá nos livrar dos nossos devaneios, das nossas loucuras que às vezes a gente passa pela nossa mente, das nossas imoralidades. Nós precisamos da glória do Senhor e nós precisamos ser firmes como Moisés foi, de crer em tudo que Deus falou a ele, obedecer a Deus fielmente e ainda melhor, por cima, ter um grande zelo pela glória de Deus. Moisés tinha um grande zelo pela presença do Senhor. E aqui ele constrói, através dos homens sábios que Deus havia dado sabedoria, constrói a Arca da Aliança. E a glória do Senhor volta para o meio do povo, livrando uma geração que peregrinou no deserto, livrando essa geração da idolatria, da imoralidade, trazendo a lei, os estatutos do Senhor, que colocava uma rédea no povo, né? Que a lei é como se fosse um farol para o povo enxergar o próprio pecado, mas para dar uma rédea para o povo de regras, de estatutos contra a cobiça, contra a imoralidade, contra o incesto, contra a idolatria, contra a feitiçaria, contra tudo isso. O Senhor trouxe, através da obediência de Moisés, a presença, trouxe a lei e trouxe estatutos que levariam o povo à vida. Que o Senhor diz que aquele que obedecer os estatutos do Senhor, esse homem viverá. Então a obediência de um homem trouxe a presença e trouxe os estatutos que levariam o povo a ter vida durante o deserto. No deserto que ele peregrinou por 40 anos. E eu queria trazer a nossa reflexão aqui, que Moisés também trouxe a direção de Deus na vida do povo. Como nós precisamos de direção hoje, né, irmãos? Nós precisamos de direção de Deus nas nossas igrejas, na nossa vida. Para tudo que nós formos fazer, nós precisamos da direção de Deus. Quando Deus falar avance, nós avançarmos. Quando Deus falar pare, nós pararmos. Como dizem em Eclesiastes, que há tempo para todo propósito debaixo dos céus. E nós precisamos andar com esse direcionamento de Deus. Que está escrito: quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então o povo seguia. E quando a nuvem não se levantava, o povo não seguia. Isso é maravilhoso. Ele trouxe a direção do Senhor a uma geração. Hoje, o mundo está de cabeça para baixo. Eu sinto que as nossas igrejas estão perdidas em sua identidade como povo de Deus. E parte disso porque os líderes, os pastores, estão perdendo essa direção precisa de Jesus na vida da igreja. Para uma igreja ser bem sucedida, e aqui bem sucedida não é igrejas grandes e galpões lindos e maravilhosos, não é isso. Uma igreja bem sucedida é uma igreja que tem força espiritual. Uma igreja bem sucedida é uma igreja que ouve, que tem um líder, um pastor que ouve a voz de Jesus e conduz o povo em verdade, que com uma voz apacenta o povo e com outra voz afugenta os lobos, que com uma voz conduz o povo pelo caminho que deve andar. Por quê? Porque esse pastor está ouvindo a Jesus, está recebendo a direção de Jesus. Moisés, por que Moisés teve a capacidade de guiar o povo pelo deserto? Porque ele estava ouvindo a Deus. Moisés teve a capacidade de guiar o povo, de trazer a presença. Por quê? Porque ele estava atento quando a nuvem subia do tabernáculo e quando a nuvem descia. Que Deus guia através de uma coluna de fogo à noite e uma nuvem durante o dia. Porque ele estava atento na presença de Deus.
Ele estava com os olhos e os ouvidos fixos no Senhor e ele pôde conduzir o povo. E é isso que os pastores, que os líderes precisam fazer para que a igreja comece a ser guiada pelo Senhor novamente. E essa é a minha oração, né? Então, mas para a nossa reflexão, o que a obediência de um homem trouxe a uma geração? Então, quanto vale a nossa obediência? Quanto vale nós ouvirmos a Deus no nosso dia a dia? O que nós vamos ganhar com isso? Com certeza ganharemos os frutos do Espírito, teremos uma família equilibrada, uma família firmada na verdade, teremos vida no nosso espírito, teremos a presença de Deus nas nossas igrejas. O Senhor requer de nós obediência. E obediência é primeiro obedecer a Bíblia, ter a Bíblia como estatuto no nosso coração. E quando nós obedecemos a Bíblia, obedecemos às ordens específicas do Senhor, que o Senhor tem na nossa vida. E então nós veremos as nossas igrejas e as nossas famílias firmes, denunciando o mundo, não pela hipocrisia, mas pelas nossas obras, pelas nossas atitudes, sendo guiado por Jesus e recebendo do Senhor capacidade para guiar o nosso próximo, estender a mão para o nosso próximo. Então Moisés, capacitado pelo Senhor, deu direção a uma geração, porque Deus o capacitou, porque ele estava ouvindo a voz de Deus. Então ele trouxe a presença, trouxe o tabernáculo, trouxe a lei e trouxe direção ao povo de Deus. Então eu te pergunto mais uma vez, quanto vale a nossa obediência? E seguindo no vídeo, eu gostaria agora de ir para o profeta Elias. Grande profeta Elias, que está no livro de 1 Reis. Elias, o profeta Elias, ele aparece no capítulo 17. A Bíblia não dá nenhum pano de fundo de como Deus o preparou, de como Deus trouxe ele. Eu sei que ele aparece do nada em Israel, a partir do capítulo 17 do primeiro livro de Reis. E ele já aparece com os dois pés no peito. Ele já se apresenta a Acabe e diz que não choveria em Israel segundo a palavra dele, porque Israel estava em grande idolatria. Elias, ele aparece em Israel provavelmente no momento mais crítico que Israel vivia em idolatria. Se você lê o livro de Reis, era rei matando rei, rei caindo em idolatria, reis sacrificando crianças a Moloque. Realmente um banho de sangue em Israel. De idolatria, de feitiçaria, de tudo que você imaginar. E o Senhor então traz Elias, levanta Elias, que a Bíblia não dá nenhum pano de fundo, e Elias aparece com a palavra de juízo em Israel. E o primeiro juízo que ele decreta em Israel através de Deus, que Deus através de Elias decreta, é que não choveria em Israel por 3 anos e meio. E não chove. Israel perece na seca. E aí, se você é leitor de Bíblia, você sabe que em meio nesse período que não choveu, Elias vai para o deserto e é alimentado pelos corvos.
e depois ele vai para a mulher de Sarepta e é alimentado pela mulher em Sarepta, que ele opera o milagre do azeite que não se acabaria, da farinha. Você conhece a história. E no meio dessa seca, Deus cuida de Elias, porque Elias tinha essa palavra de juízo para que Israel se arrependesse de seus pecados. E eu queria focar aqui na passagem que diz que é o grande confronto entre Elias e os profetas de Baal e o que a obediência desse homem causou em Israel. Eu queria ler isso. Que foi um homem, ele é o representante dos profetas, o profeta mais poderoso da Bíblia é Elias. E porque ele tinha também esse zelo pela glória de Deus, essa obediência, essa firmeza, essa virilidade que todos os profetas tinham, que tinha. Tanto que quando João Batista lá no Novo Testamento é levantado, dizem, quando o Senhor o levanta, a Bíblia diz que João Batista é levantado no poder e espírito de Elias. Porque Elias tem essa característica, ele era um profeta poderoso em obras. E a prova disso está onde eu vou ler agora, em 1 Reis, verso 18, a partir do capítulo 18, verso 36. Que é quando Deus manda que Elias se apresentasse a Acabe. Elias vai se apresentar a Acabe e diz para que ele reunisse todos os profetas de Baal no Monte Carmelo. E aí eu vou ler aqui, que você conhece a história, os profetas de Baal vão, 450 profetas de Baal, e Elias propõe um desafio. E ele fala, vocês prepararão um sacrifício e clamarão a Baal, e eu vou preparar o meu sacrifício e clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus de Israel. E o Deus que responder por fogo, esse será Deus em Israel. Firmeza, macho. O cara era macho. E essa firmeza no Senhor. E aí eu vou ler, conhece a história? Os profetas de Baal clamam a Baal o dia inteiro e nada acontece, e Elias zomba deles, eles se cortam com facas, porque isso era típico da época dos profetas de Baal se cortarem em sacrifícios, em ritual de magia. E Moisés e Elias zomba deles, e aí eu vou ler aqui no versículo onde que é a vez de Elias clamar ao Deus de Israel, e nós vamos ver o que vai acontecer. Que é a partir do verso 36, que diz assim: E sucedeu na hora da oferta do sacrifício do anoitecer que Elias, o profeta, aproximou-se e disse: Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, que seja conhecido neste dia que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que tenho feito todas as coisas mediante a tua palavra. Ouve-me, ó Deus, ouve-me, para que este povo possa saber que tu és o Senhor Deus e que tu tens feito se volver novamente o seu coração. E aqui é a resposta de Deus. Então o fogo do Senhor caiu e consumiu o sacrifício queimado e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava na trincheira. E quando o povo viu isso, eles caíram sobre as suas faces e disseram: O Senhor, Ele é Deus, o Senhor, Ele é o Deus. Então você vê o poder da obediência. Elias obedeceu, trouxe juízo em Israel, obedeceu as instruções de Deus à risca. E era um homem de oração. Uma vez eu lendo a história de Elias, o Senhor me trouxe algo no meu coração muito poderoso, porque Elias ele ficou na casa da mulher de Sarepta, a mulher fenícia, e ele ficou, a Bíblia diz que ele ficou muitos dias esperando a instrução do Senhor, esperando para que o Senhor levasse ele a esse confronto com os profetas de Baal. E me veio ao meu coração que se Elias tivesse sido imoral com essa mulher de Sarepta, se ele tivesse feito alguma coisa com essa mulher,
Deus jamais responderia com fogo a oração que ele fez no confronto com os profetas de Baal. Então a conduta santa desse homem na casa dessa mulher fez toda a diferença. Então, quanto que vale a nossa obediência e a nossa conduta quando Deus nos colocar em lugares onde talvez as ideologias do mundo tentem agarrar o nosso coração? Porque nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. E Elias, na casa dessa mulher, foi a Bíblia que essa mulher lia diariamente nele na vida com Deus. E o que a obediência dele, a vida santa dele na casa da mulher de Sarepta causou? Porque a gente leu aqui, quando Elias orou, o Senhor respondeu com fogo e queimou o sacrifício que ele havia feito, e a Bíblia diz que ele consertou o altar porque estava quebrado. Ele conserta com zelo, e toda essa obediência e zelo de Elias fez com que o Senhor respondesse com fogo. E esse homem, pela obediência e coragem que ele teve, livrou Israel por um tempo da idolatria, e o povo reconheceu que o Deus de Israel era Deus. Então, quanto que vale a nossa obediência? Quanto que vale nós termos uma vida santa, nós fazermos o mundo reconhecer que Jesus é o Senhor, nós fazermos o mundo reconhecer que Jesus reina, que a Nova Jerusalém está firme, que a igreja não irá perecer. Há uma responsabilidade nos nossos ombros, assim como estava nos ombros de Moisés e nos ombros de Elias. E Elias livra Israel da idolatria. Sim, ele sentiu medo de Jezabel, mas ele subjugou essa mulher através da profecia dele, e ela teve um fim triste, e ele livrou Israel da idolatria. Então, quanto vale a nossa obediência? Estamos querendo um avivamento? Estamos querendo que Deus opere os milagres? Mas como está a nossa obediência e como está a nossa vida na nossa família? Como está a nossa moralidade? Como está a nossa intensidade em servirmos a Deus? E nós já temos 2 exemplos na Bíblia o que a nossa obediência causa. Moisés trouxe a presença de Deus, deu direção a um povo durante 40 anos, livrou uma geração do inferno, e Elias fez o povo reconhecer que Deus era Deus, que o Deus de Israel era Deus, e livrou o povo da idolatria, da feitiçaria. Um homem, um profeta. Então, cabe a nós pensar quanto que vale a nossa obediência. E o último, eu queria ler aqui, o último homem que causou um estrago nas trevas, que colocou Satanás de joelhos, foi o grande apóstolo Paulo, que escreveu 70% do Novo Testamento, plantou igrejas, se importava com as igrejas. Por isso que nós temos as cartas, porque ele não só plantava a igreja e deixava a igreja ao léu, ele plantava as igrejas e se importava com as igrejas. Por isso nós temos as cartas de Paulo, tão poderosas, falando sobre todos os mistérios de Deus. E eu queria ler aqui, nós sabemos como Deus chama Paulo, que está aqui no livro de Atos, né? Quando Paulo aparece a Agripa, e ele então fala como que Jesus apareceu a ele no caminho de Damascus, que está em Atos 26, a partir do verso 14. Que Deus aparece a ele no caminho de Damasco, e uma luz envolve ele fica cego, e aí Jesus pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E eu queria ler aqui a partir do verso 14, em Atos 26, verso 14, que diz assim: E caindo nós todos por terra, eu ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? É duro para te chutar contra os aguilhões. E eu disse: Quem és tu, Senhor? E ele disse:
Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe sobre os teus pés, porque eu te apareci por este propósito, para te fazer ministro e testemunha tanto as coisas que tu tens visto, quanto as coisas que eu ainda te aparecerei, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora eu te envio, para abrires os olhos e converteres das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que eles possam receber o perdão dos pecados e herança entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e de Jerusalém e de toda a região da Judéia, e então aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Então Jesus chama ele. E nós sabemos a história de Paulo. Paulo perseguiu a igreja, segurou as vestes daqueles que matavam Estevão. Paulo era um homem terrível, tanto que na conversão dele, Ananias fica com medo. O Senhor fala com Ananias para ir à rua direita, na casa de um irmão chamado Saulo, que Saulo estava lá cego. E Ananias questiona o Senhor, fala, mas Senhor, esse homem, ele perseguia a igreja. E Ananias retruca o Senhor não vai porque ele é um vaso escolhido para mim. E o Senhor diz que mostraria a Paulo quanto ele padeceria pelo nome dele. E esse homem, depois dessa conversão intensa, que Jesus próprio converte ele, porque ninguém teve coragem de fazer isso, esse homem se torna o grande apóstolo Paulo. E teve uma preparação grande, ninguém aceitou a conversão dele, os apóstolos não aceitaram, a igreja rejeitou a conversão dele, o Senhor o preparou aproximadamente 14 anos, lesse as cartas, plantasse igreja, um homem que colocou as trevas de joelho e teve uma obediência, com certeza o apóstolo mais espetacular que já existiu e o homem mais espetacular que já existiu na história do cristianismo. Tanto que as nossas pregações, tudo fundamentado naquilo que Paulo escreveu. A igreja existe, claro que por causa de Cristo, porque Cristo disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, mas a igreja está firme ainda por causa daquilo que Paulo escreveu. Nós aprendemos com Paulo até hoje. E até hoje esse homem granjeia galardões. E o que eu queria trazer à nossa reflexão? Mais uma vez, obediência. Esse homem obedeceu a Deus e deixou 70% do Novo Testamento escrito, igrejas plantadas. Nós existimos hoje aqui como igreja por causa da coragem de Paulo, que em 3 anos evangelizou a Ásia e não tinha WhatsApp, não tinha Facebook na época, era na raça, a pé. E esse homem acabou com a idolatria na cidade de Éfeso em menos de 3 anos, acabou com a adoração da deusa Diana. Um homem espetacular. E eu pergunto, quanto que vale a nossa obediência? Se nós obedecermos a Deus hoje, o que nós colheremos, o que a geração próxima colherá no futuro, se nós obedecermos a Deus? O que Deus tem exigido de você? Tem exigido que você pregue? Tem exigido que você largue os seus pecados? Que você seja fiel à sua esposa? E que a esposa seja fiel ao seu marido? Que você obedeça os seus pais? Que você honre a igreja que você congrega? Que você honre os seus líderes? Que você crie os seus filhos em sujeição? Que você abra a boca e lute contra as ideologias do mundo? Que você seja um cristão firme e obediente? O que isso vai causar um impacto na humanidade? Então a nossa obediência não diz respeito só a nós mesmos, mas diz respeito ao outro, porque esses homens deixaram legados, esses homens deixaram ensinamentos, esses homens trouxeram a presença de Deus, porque decidiram obedecer a Deus, porque entenderam o peso da responsabilidade.
Então que nós possamos aprender, assim como Moisés, o profeta Elias e o apóstolo Paulo, a sermos obedientes a Deus, porque isso trará a presença do Senhor em um mundo caído, em um mundo que precisa de redenção. E eu queria terminar o vídeo dizendo: mude a vida das pessoas no seu raio de alcance. Talvez nós não seremos tão grandes como Moisés, que mudou o destino de uma geração. Talvez nós não seremos como Elias, que orou e desceu o fogo do céu para consumir o holocausto. Talvez nós não seremos como o apóstolo Paulo, que plantou igrejas, que escreveu 70% do Novo Testamento, que acabou com a idolatria por onde passou. Talvez nós não cheguemos lá, mas nós podemos mudar a vida das pessoas do nosso raio de alcance, sermos o melhor que nós podemos ser na nossa igreja, na onde nós congregamos, ser o melhor que nós podemos ser no nosso lar. E então nós impactaremos o mundo e teremos famílias apostólicas para mudar essa nação, para mudar a posição que a igreja se encontra hoje. Então, quer ter uma igreja boa, seja uma igreja boa. Quer ter uma família abençoada, seja. Quer encontrar famílias abençoadas, seja uma família abençoada. E tenha coragem de obedecer a Deus, porque isso vai impactar não só a sua vida, mas a vida de uma geração, a vida da igreja. E vai impactar o mundo, e o mundo se envergonhará, porque nós vivemos aquilo que pregamos. Então seja corajoso, obedeça a Deus como Moisés, Elias e Paulo. Amém? Sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas uma mensagem importante nos dias de hoje, que nós precisamos obedecer a Deus. Nós precisamos obedecer, defender a Bíblia, sermos defensores da Bíblia que nos traz vida. Sermos defensores. Deus não precisa de defesa, mas nós precisamos estar na posição de defender entre um aspas bem grande, quase uma heresia, mas defendermos a Deus. Defendermos o nome de Jesus. Defendermos a cruz de Cristo. E como nós vamos fazer isso? Com os nossos atos. Com o nosso estilo de vida. Amém? E com a nossa radicalidade em servir a Deus. Então o vídeo ficou um pouco longo, mas creio que eu falei o que estava no meu coração e que seja para sua edificação. Tenha coragem, como esses homens tiveram, de obedecer a Deus. Que Deus abençoe. Um abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo.